E aí, pessoal, boas-vindas à nossa super revisão de geografia. A ideia aqui é ir direto ao ponto, naqueles conceitos que são chave para a prova, sem enrolação. Bora lá então? Nosso plano hoje é passar por 4 temas que, olha, sempre caem. É batata. A gente começa com o relevo, que é o palco onde tudo acontece, né? Depois, a gente vai seguir o fluxo e falar de rios. Daí a gente olha para cima e entende o clima. E para fechar, a gente vê como funciona o jogo da economia. É uma lógica que ajuda muito a organizar as ideias. Então, para começar, o palco, o relevo. Entender como a Terra é desenhada é o primeiro passo para entender todo o resto. É a base de tudo. Olha só, uma coisa que tem que ficar na cabeça é no sudeste do Brasil que estão as maiores altitudes do país. Pensa aí, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, todo mundo já ouviu falar. E por que isso é importante? Porque são terrenos super antigos, sabe? E por isso mesmo riquíssimos em minerais. Isso é informação de ouro para qualquer prova. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem o que são os famosos planaltos e serras. É exatamente isso. Terrenos mais altos com esses vales bem marcados. É esse desenho que define a paisagem e que vai influenciar tudo, desde para onde o rio vai correr até como vai ser o clima da região. E aqui, olha que exemplo perfeito de como o relevo mexe com o clima. A gente está vendo o Planalto da Borborema lá no Nordeste. Pensa assim, o vento úmido vem do mar cheio de água, dá de cara com essa muralha que é o Planalto. O que acontece? Ele é forçado a subir, o ar esfria e, pronto, chove. Tudo de um lado só. E do outro lado, o ar desce sequinho, criando aquela região mais árida que a gente conhece como sertão. Essa é a tal da chuva orográfica. Simples, né? Beleza, já entendemos o palco. Agora vamos seguir o fluxo da água. Se o relevo é o corpo, os rios são as veias. Eles correm por esse corpo todo, ligando tudo. Vamos dar uma olhada em como essa hidrografia toda se organiza. Atenção para essa palavra aqui, pessoal. Vertente. Pensa na vertente como o ponto de origem, o berço dos rios. São aquelas áreas mais altas onde a água começa a correr, e é isso que vai definir a direção, se o rio vai para o Atlântico, para o Pacífico. É o que a gente chama de divisor de águas, literalmente. No nosso continente, nas Américas, a gente tem 4 dessas grandes vertentes. A tabela resume o essencial. Olha que fácil. Tem a vertente ártica, onde os rios ficam congelados boa parte do ano. Tem a do Pacífico, com rios mais curtinhos, mas com muita força, ótimos para gerar energia. A do Golfo do México, que é a casa do gigante rio Mississippi. E, claro, a nossa aqui, a do Atlântico, que drena rios imensos como o Amazonas e o São Francisco. Bem direto ao ponto para memorizar. Outro ponto que sempre cai em prova, fiquem ligados, a diferença entre rio perene e intermitente. Perene é aquele que tem água o ano todo, que não seca muito. O nosso velho Chico, o São Francisco, é o grande exemplo. Já o intermitente, bom, esse some na época da seca. E entender essa diferença não é só para a prova, né? É uma questão de vida ou morte para quem mora no semiárido. Muito bom! A gente já falou da terra, da água, agora falta o quê? O ar. Vamos ver como aquele relevo e aqueles rios que a gente acabou de ver conversam com a atmosfera para definir uma coisa? O clima. Agora uma pergunta que parece um paradoxo. Todo mundo sabe que o solo da Amazônia é na verdade bem pobre em nutrientes. Então, como é que pode existir uma floresta tão gigantesca e cheia de vida ali? A resposta para esse mistério não está no chão, está no ar. Está no clima que ela mesma cria. E o número mágico que explica isso é esse aqui: 50%. É isso mesmo. Cerca de metade da chuva que cai na Amazônia vem da própria floresta. Pensa nisso, ela mesma produz e recicla sua própria umidade. É um sistema que se sustenta sozinho. É impressionante. O nome técnico para esse superpoder da floresta é evapotranspiração. É um nome complicado por uma ideia simples. É a soma da água que evapora do solo, mais água que as plantas liberam no ar, como se estivessem respirando, sabe? É essa combinação que faz da Amazônia aquele lugar super úmido. Para guardar de vez na memória, a analogia é perfeita. Pensem na floresta como um borrifador de água gigante, um borrifador que se enche sozinho. As árvores funcionam como canudinhos, puxando água lá de baixo e soltando no ar. O resultado? Um ambiente sempre úmido. É um ciclo perfeito. Mudando de assunto, mas ainda no clima, outro conceito fundamental: maritimidade. O nome já dá uma dica, né? É a influência do mar. A lógica é a seguinte: a água demora mais para esquentar e mais para esfriar do que a terra. Então, ela age como um grande regulador de temperatura, evitando aquele calorão ou aquele friozão. E essa imagem mostra isso na prática. De um lado, um manguezal, ali na costa. A maritimidade está agindo, o clima é mais estável, mais ameno.
Do outro lado, os pampas, lá no interior do continente. Longe do mar, o que acontece? O oposto, a continentalidade. As temperaturas variam muito mais, faz muito calor no verão e muito frio no inverno. Estar perto ou longe do oceano muda tudo. Ok, cenário montado, a gente já entendeu a parte física, o palco. Agora vamos ver a peça. Vamos ver como os seres humanos atuam nesse cenário. Chegou a hora de falar de economia e das diferenças gigantescas que existem aqui nas Américas. De forma bem geral, para a gente entender, podemos separar as economias do continente em 2 times. Num time, a gente tem os países de industrialização tardia, como o Brasil, México e Argentina. No outro time, estão os países que dependem basicamente de exportar produtos primários, ou seja, matéria-prima, sem muito processamento. Olhando mais de perto o primeiro grupo, o da industrialização tardia, são os que a gente chama de economias emergentes. A indústria deles só foi deslanchar lá pelo meio do século XX, muito depois da Europa e dos Estados Unidos. E isso, claro, deixou marcas que a gente vê até hoje, como uma certa dependência econômica e, infelizmente, uma desigualdade social bem grande. Agora, o segundo grupo, o pessoal que vive de exportar recursos naturais. A gente pode até dividir esse time. Tem os que exportam minérios, como a Venezuela com petróleo e o Chile com cobre. E tem os que exportam produtos do campo, da agropecuária, tipo a Colômbia com o café e o Uruguai com a carne. E aqui tem um ponto-chave. Essa grana que entra com a exportação, muitas vezes ela não se espalha pela sociedade, sabe? A riqueza fica concentrada e a economia fica muito vulnerável. Se o preço daquele produto cai lá fora, o país inteiro sente o baque. E é isso, chegamos ao final. Então, para fechar com chave de ouro, um resumo rapidíssimo para não esquecer mais. 1. Relevo define o clima. Lembra da chuva orográfica? 2. Os rios se organizam em vertentes. 3. A Amazônia faz chover nela mesma. O nome disso é evapotranspiração. 4. Perto do mar o clima é mais suave. Isso é maritimidade. E 5. Na economia, temos os industrializados tardiamente e os exportadores de matéria-prima. Pronto, com esses 5 pontos já dá para brilhar na prova. E para a gente terminar, fica uma provocação para pensar um pouco mais fundo. A gente viu aqui que está tudo amarrado, né? Relevo, rios, clima, economia, uma coisa influencia a outra. A grande questão é, e se uma dessas peças, como o clima, por exemplo, sofre uma mudança muito grande? O que acontece com todo o resto do sistema? Fica aí a reflexão. Pessoal, bons estudos, boa prova e a gente se vê na próxima.